Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos iniciais de estatística. A gente vai ter uma abordagem um pouco mais contemporânea do assunto. Inicialmente, vamos saber quem sou eu. Meu nome é Adriano Mendonça, também conhecido por Laranjinha ou Laranja, aqui na faculdade. Eu sou aluno de matemática da Unesp de Rio Preto, Unesp Bilce, nascido em Barretos. Sou professor também do cursinho Sônia Guimarães, um cursinho preparatório para o vestibulinho da ETEC. Bem, alguns hobbies meus são ler e jogar. Eu gosto muito de ler Dan Brown, Rick Riordan e Rupi Kaur também. Jogo League of Legends, não sou bom, mas tento jogar um pouquinho. Aqui eu vou deixar também para vocês um pouquinho do campus. A gente tem aqui o saguão principal, a entrada do nosso campus, é o Unesp de Rio Preto. Só para vocês se situarem um pouquinho. Bem, a gente não vai falar nesse seminário, esse vídeo não é sobre mim, é sobre um pouco de estatística, conceitos iniciais. Mas para falar de estatística, a gente vai ter que falar um pouquinho da história da estatística. Só que falar sobre a história de algum saber, a história de algum conhecimento, alguma ciência, não é uma tarefa simples. Então, a gente vai tentar pensar um pouquinho como se originou a história desse ramo do conhecimento. Só que vai depender muito do conceito que a gente faz desse conhecimento, entenderam? Naturalmente, esse conceito evolui conforme o tempo passa. A história da estatística, ela confirma muito bem essa afirmação que eu fiz para vocês. Bem, desde que remota antiguidade, os governos têm interesses por informações sobre a população e a riqueza, tendo em vista, principalmente, fins militares e tributários. Ou seja, eles queriam saber o quanto de soldados eles tinham, o quanto de dinheiro eles podiam investir em comprar armamentos, em ir para a guerra, fins militares e, de fato, tributários, o quanto de impostos eles podem pegar do povo, tudo isso. Os registros de informações, eles se perdem no tempo. Um exemplo clássico de muitos registros de informações que foram perdidos foi a Biblioteca de Alexandria. A gente perdeu muita informação naquele incêndio. Confúcio, que é um historiador muito famoso, ele relata levantamentos feitos na China, e aqui eu vou abrir um parênteses. Esses levantamentos, eles não são os levantamentos que a gente tem hoje de estatísticos, levantamentos estatísticos, de dados, de controle populacional. A gente não tinha esse tipo de levantamento na época. Mas tinha já, assim, algum tipo de levantamento lá naquela época. Isso tudo foi há mais de 2000 anos antes da era cristã. Bem, a gente já está falando aqui de dados, de levantamento, de informação sobre povo, sobre riqueza. Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento da estatística teve sua origem na aplicação, dado que é, por sua natureza, a ciência do significado e do uso dos dados. Ou seja, a estatística ela vai nos ajudar a compreender o que significa aquela informação que me foi passada e como usar essa informação, onde utilizar, por que utilizar essa informação, certo? Bem, vamos falar agora de algo um pouquinho mais contemporâneo. Você já ouviu falar sobre o Covid-19? Eu acho que já. Mas vamos falar sobre ele um pouquinho também. O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Ele apresenta um quadro clínico que varia de infecção assintomática, ou seja, uma infecção que não apresenta muitos sintomas ou não há apresentação de sintomas nenhum, a quadros respiratórios graves, necessitando da internação no tratamento intensivo, na UTI. Bem, o coronavírus acabou com os planos de todo mundo para 2020. Seu plano foi, o coronavírus foi lá e colocou o dedinho dele e falou, não, 2020 não. Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos. Cerca de 20% dos casos requerem atendimento hospitalar, por apresentarem uma dificuldade respiratória.
E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, ou seja, o suporte ventilatório. Bem, aí você me pergunta assim, mas o que esses números querem dizer? E o que isso tem a ver com estatística? Vamos lá. Primeiro, vamos explicar, mais ou menos, vamos conseguir visualizar o que significa esse 80% de infectados, esse 20%, esse 80% de assintomáticos, esse 20% de necessidade de hospital. Inicialmente, a gente vai supor 100 pessoas infectadas pelo Covid. Dessas 100 pessoas, então, a gente tem as informações que 80% pode ser assintomática. Então, a gente tem os 80% aqui. 80 pessoas podem ser assintomáticas. Aqui está nosso 80%. 80% de 100, lembrando, 80% de 100 é 80. Cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar. Então, aqui, olha, os 20% dos casos. E esses 20%, essas 20 pessoas apresentam dificuldade respiratória. Porém, a informação, a gente tem mais uma informação. Bem, gente, e dentro desses 20%, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, ou seja, o suporte ventilatório. Bem, a gente tinha o quê? A gente tinha os 80, os 20, agora dentro desses 20, 5% desses 20 podem necessitar de suporte. Bem, se a gente tem 20 pessoas, e 5% de 20 pessoas podem precisar do suporte respiratório, a gente então tem que é uma pessoa que precisa do suporte. Bem, mas e a estatística? Onde está a estatística nisso tudo? No último slide, como podemos chamar o grupo de todos os infectados? Não aquele grupo de 100 pessoas, o grupo com todos os infectados do país. Esse grupo a gente chama de população, ou população de infectados. Uma população é uma coleção completa de todos os elementos, valores, indivíduos, medidas a serem estudados. Mas e o grupo que participou da pesquisa? Aquele grupinho lá, que a gente supôs ser 100 pessoas. Esse grupo, eles são chamados de amostra. Uma amostra é uma coleção, uma subcoleção de elementos extraídos de uma população observada com o objetivo de reunir informações. Vamos fixar essa ideia? Bem, no seguinte trecho, é importante especificar que estamos considerando todas as pessoas do país como uma população. Todo mundo do país, se você é brasileiro, você foi considerado como população. Aqui o trecho foi uma nota do Ministério da Saúde à BBC. Ele informa que, segundo os dados do Gerenciador de Ambiental Laboratorial, até 20 de abril, 132.467 exames do painel viral foram específicos para a Covid-19 e outros 56.613 estão em análise. Bem, se nossa população é o tanto de brasileiros que a gente tem, e essa soma aqui é o número de testes que teve, então nossa amostra é dada pela soma dos exames de painel viral com os exames que estão em análise ainda. A soma desses valores nos mostram o tamanho da nossa amostra. Bem, gente, eu vou encerrar aqui a questão sobre amostra e população. Espero que vocês tenham conseguido compreender. E para encerrar mesmo, a gente vai falar um pouquinho também sobre a transmissão do Covid. É bastante importante a gente ressaltar que o uso de máscara, o isolamento social e a higienização são os principais meios de se combater o Covid. Vamos lá. A transmissão, ela acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, por meio de toque do aperto de mão, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, ou objetos, superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outras coisas. Tomem cuidado, fiquem em casa e se protejam.
Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até a próxima.